Aqui na Assembleia SP Conteúdo, você assiste o Arena Livre, que é um programa com conteúdo de interesse geral e para você. Vamos assistir? Ele é formado em Economia pela Faculdade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e fez MBA em Direito Econômico na Fundação Getúlio Vargas. Trabalhou durante 25 anos no Ministério da Fazenda, em diversos departamentos, entre eles a Secretaria de Acompanhamento Econômico. Em 2000, ingressou na Anvisa, no Ministério da Saúde. Arena Livre tem o prazer em receber Pedro Bernardo, que é diretor de acesso da Interfarma, Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. Vamos falar sobre o peso dos impostos sobre os remédios, a atuação da Frente Parlamentar para a Desoneração Tributária do setor e a pesquisa de opinião do brasileiro sobre a saúde. Conosco nesta arena os deputados Dr. Ulisses Tassinari, do PV, o deputado Hélio Nishimoto, do PSDB. Muito obrigado pela presença dos senhores, bem-vindos, deputados. Doutor Pedro, muito bem-vindo. Em participação previamente gravada, os deputados Aldo Demarque, do Democratas, o líder do governo, o deputado Barros Munhoz, do PSDB, a deputada Maria Lúcia Amari, também do PSDB, e o presidente da casa, o deputado Samuel Moreira, do PSDB. Doutor Pedro, o que falar do trabalho da Frente Parlamentar, o diálogo com as casas legislativas, esta Casa de Leis, o Congresso Nacional, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, o Ministério da Fazenda? É possível baixar os impostos sobre os medicamentos? A gente tem um número aqui, quase 34%, 33,9% de impostos, ou seja, num blister, numa cartelinha com 10 comprimidos, 3 são impostos? Muito bem-vindo. Obrigado. É verdade. Cada R$10 que se paga numa farmácia, 3,4 são de tributos, né? Sim. De tributos. E o tributo que mais pesa é o ICMS. O ICMS, que é estadual. Que é estadual, né? E em alguns produtos nós temos o PIS/COFINS, que é um imposto federal, que é 12%. E temos uma série de outros tributos e taxas e incidentes que dão esse total de em torno de 34% do preço final do medicamento. O peso do medicamento acaba atrapalhando o tratamento, ou seja, as pessoas vão até o médico, conseguem acesso à medicina e recebem uma receita e depois não tem dinheiro para comprar o remédio, ou seja, o tratamento não se efetiva porque a pessoa não complementa, ou seja, não adianta conversar com o médico, ele precisa também do medicamento? E aí, em muitos casos, acontece do paciente precisar tomar 3, 4, 5 medicamentos e entra na farmácia. Quem é dono de farmácia conhece, vê muito isso, e no final ele leva apenas 2 ou apenas 1, e o pior, às vezes, aquele que leva nem é o medicamento principal para fazer o tratamento. Sim. Então, o tratamento é feito pela metade, é mal feito, né? E doenças, às vezes, doenças crônicas que tem alívio, tem melhora, tem como deixar que o paciente se trabalhe, não perca um dia de trabalho, que isso é uma coisa fundamental, isso acaba não acontecendo por falta do medicamento. Sim. Deputado Dr. Ulisses, bem-vindo ao Arena Livre mais uma vez. Deputado obrigado. E médico, ele conhece bem o problema. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado. Eu acho que a questão é extremamente importante a gente abordar, porque, como médicos, nós observamos isso. Às vezes, a pessoa vai no serviço, é muito bem atendida, sai com um diagnóstico perfeito, portanto, sai com uma receita que nem sempre ela tem condições de comprar. Ela não encontra na rede pública todos os medicamentos necessários, às vezes, dependendo da hora da consulta, não tem a farmácia aberta. E, como já foi dito aqui, às vezes ela vai com uma receita na farmácia, não tem condições de comprar, acaba comprando talvez o que não seja o mais necessário, o mais importante. Então, eu acho que a presença do medicamento na sequência do atendimento é de fundamental importância. Nada vale, tudo é perdido se não tomar o remédio no fim.
todo aquele trabalho que foi despendido no exame, no diagnóstico, até exames de laboratório, tudo, passam a não ter importância se o ponto final do atendimento, que é a administração do medicamento, não foi realizado. Seu comentário sobre a palavra do médico e deputado Dr. Ulisses. É perfeito, isso é uma verdade. Eu acho que o tratamento, o medicamento hoje é fundamental para o tratamento. Tem doenças que antigamente matavam, tipo diabetes. Hoje as pessoas convivem com essa doença muito bem se tiver a medicação, se tiver esse tratamento. Caso isso não aconteça, isso vai se complicar e a pessoa vai acabar tendo uma internação, né, aumentando muito o custo do Estado ou, no limite, vai a óbito, né, por falta de tratamento. Sim. Deputado Hélio Nishimoto, muito bem-vindo ao Arena Livre mais uma vez. Sua primeira intervenção, sua pergunta ao nosso convidado, doutor Pedro Bernardo. Bom, primeiramente, eu que agradeço o convite e quero cumprimentar por, novamente, né, participarmos de um debate importante como esse, a desoneração dos remédios. Um assunto muito importante, um assunto, eu acho que é um dos mais importantes hoje, porque mexe com a saúde diretamente da nossa população, a luta constante e essa frente, né, tanto daqui da Assembleia Legislativa, para buscar essa desoneração dos remédios, tanto quanto a frente nacional no Congresso para também buscar esse mesmo objetivo no Brasil todo, e as indústrias e os representantes, né, das indústrias e do comércio, buscando esse mesmo objetivo junto aos governos estaduais, junto ao governo federal, sobre a desoneração. É importante porque eu vejo como necessidade básica. O remédio não é luxo para ninguém e normalmente quem mais precisa é a pessoa mais carente, é a que adoece mais facilmente e que precisa desse tratamento. Então, Pedro Bernardo, parabéns por essa luta de vocês e por encontrar eco também nas assembleias e também no Congresso Nacional. Eu queria saber se está tendo o retorno de todo esse trabalho. Eu sei que, como aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, a entrega de um abaixo-assinado com mais de 2.600.000 assinaturas, se está tendo repercussão positiva, tanto aqui no governo estadual como no governo federal, essa luta toda, junto com essas frentes. Ok. Bom, nós temos uma frente liderada pelo deputado Walter Yoshi, né, e que tem tido uma adesão enorme a nível federal. Quando entregamos essas assinaturas lá na Câmara dos Deputados, o presidente, em 6 dias, ele criou uma comissão especial para tratar do assunto, né? Essa comissão já está sendo constituída, nomeando os membros. Temos a expectativa que reúna todas as iniciativas da Casa para ser discutida nessa comissão. O presidente do Senado também, o senador Renan Calheiros, também assumiu o mesmo compromisso, né? Ou seja, nós temos tido sim um eco muito grande lá no Congresso. Em 6 dias foi criada uma comissão especial, então nós temos uma expectativa que essa comissão vai trabalhar sim e vai reunir. São inúmeras as ações projetos de lei, PECs e tudo isso, nós reunimos isso tudo nessa comissão e dali sair uma proposta que seja a melhor e a proposta possível para a gente atacar e resolver esse problema. Doutor Pedro Bernardo, a receptividade nesta Casa de Leis também não foi pequena. Teve adesão, inclusive, do deputado Samuel Moreira, do PSDB, que é presidente desta Casa de Leis. Vamos ouvi-lo. O aspecto a ser considerado nessa batalha é de que a redução da carga tributária vai gerar um benefício à população. Então vai haver uma redução dos preços dos remédios nas farmácias, lá nas pontas, onde a população poderá adquirir remédio mais baratos. Esse é o principal benefício. A indústria farmacêutica ganha, que produz, quem comercializa ganha, porque também faz parte dessa cadeia produtiva dos medicamentos, mas o grande benefício e o mérito de todo esse processo é a redução do valor do preço dos remédios lá na ponta para a população. A partir daí, eu acho que o mérito é um mérito muito bom, porque é uma questão social, a saúde é uma prioridade absoluta. Ao mesmo tempo, é preciso se avaliar o impacto dessa desoneração para o governo do Estado. Esse estudo já está praticamente pronto.
Eu acho que talvez esse impacto seja pequeno. Em alguns casos onde houve desoneração, até houve um aumento de receita pelo aumento do consumo. Quer dizer, também há essa possibilidade que está sendo estudada, e se houver uma viabilidade, com certeza o governador Geraldo Alckmin fará. Nós faremos um esforço no sentido de que ele tome essa decisão o mais rápido possível. Estaremos marcando audiência com o Calab, que é o secretário da Fazenda, que está conduzindo todo esse estudo, para que isso possa gerar o benefício à população, à área da saúde, que é uma área tão sensível e tão importante para o país inteiro, não só para São Paulo. Tem impacto, doutor Pedro? No preço? No preço na ponta e também o impacto, digamos, para os cofres, para a fazenda pública. No preço para a população é imediato. Nós fizemos um estudo aqui para São Paulo em que a redução de 18% para 12%, ela não traria nenhum impacto para São Paulo. Isso por quê? Porque a cobrança do ICMS, ela tem três partes, né? Uma é na indústria, outra é no distribuidor e outra no varejo. Com a alíquota elevada que está em São Paulo, a maior parte do distribuidor acaba indo para fora de São Paulo. Para Goiás, por exemplo. Por exemplo. E aí o que acontece? Acaba só recolhendo o primeiro, né, o que chama de ICM próprio. O ICM subsequente, ele é perdido. Então nós fizemos um estudo em que, trazendo para 12 e até para 7, nós vamos trazer de volta a distribuição para dentro do Estado e o Estado vai faturar o ICM da indústria e da distribuição, né, que hoje não é pequeno. A distribuição hoje ela tem uma parcela quase tão grande quanto a indústria na arrecadação de tributos. Então o Estado ele tem que ficar atento para isso, né, porque ele pode criar um grande benefício para a sua população e ter uma perda ou não ter perda de arrecadação, gerando um maior número de empregos lá dentro do Estado de São Paulo, gerando uma série de externalidades positivas aqui dentro do Estado. Deputado doutor Ulisses, ainda sobre essa questão de chegar rapidamente na ponta do consumo, né? Baixando o preço ali para quem vai comprar na farmácia ou drogaria. Foi falado uma coisa muito importante, que ele falou que a gente observa que muitas internações hospitalares são consequência do paciente não ter podido tomar o remédio em casa. Ou seja, gera um outro custo na rede pública de saúde. Gera um custo maior. Sim. Né? A internação, naturalmente, é um custo bem maior. Porque isso é fundamental. Se a pessoa não toma o remédio, ela vai ter complicações com muito mais facilidade, né? Uma patologia que talvez fosse resolvida mais facilmente, com emprego de menos remédios. Depois, ela internando, naturalmente, as coisas se complicam muito mais. A despesa se torna muito maior dentro do hospital do que um tratamento ambulatorial, um tratamento domiciliar. Sim. A Interfarma ainda não fez essa pesquisa, a gente vai falar no próximo bloco sobre a pesquisa, o olhar do brasileiro sobre a saúde, essa sobre o impacto ou sobre o impacto do preço dos remédios sobre o sistema de saúde, ou seja, sobre internações, sobre pessoas que não fazem, né, o seu devido tratamento e acabam depois cronicamente parando no hospital, no serviço de saúde, doutor? Olha, nós não fizemos essa pesquisa, mas o próprio Ministério da Saúde, quando fez o programa Farmácia Popular e começou a distribuição, né, do medicamento para diabetes, hipertensão, o próprio Ministério da Saúde anunciou que houve uma diminuição de internação nessa área, né? Então, houve uma diminuição por conta do acesso maior ao medicamento. Então, isso já foi constatado pelo próprio governo. Entende? Eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre a questão da resistência dos governos em baixar impostos. Parece que é uma dificuldade muito grande, é uma ousadia. A gente tem um país que arrecada muito, a carga tributária, não só para remédios, mas a carga tributária em geral, está na casa dos 35%, 36%, é muito difícil. A economia cresce todos os anos. A receita dos estados, dos municípios, do governo federal cresce. É sempre crescente. Mesmo assim, as alíquotas nunca baixam, né? Essa conta, né? Eu até como economista poderia dizer o seguinte: o grande erro que o Brasil comete
é tributar a doença. O Brasil é um dos poucos países no mundo que tributa a doença, né? E por que é um erro? Os outros países ali, você tributa automóvel, tributa bebidas, porque as pessoas tomam uma decisão de consumo, né? E aquilo aumenta o bem-estar e você tem condição de tributar. Agora, quando alguém adquire uma diabetes, uma hipertensão, por que ele tem que ser tributado por causa disso? Punido, literalmente. Punido por causa disso. Isso é um absurdo, né? Então, na verdade, esse é o momento que o Estado deve amparar esse cidadão para que ele retorne o mais rápido possível às suas atividades, ao seu trabalho, para que ele possa não só levar uma maior renda para a sua família, como também a produção dele vai aumentar a produção do país e vai aumentar a arrecadação de impostos do país. Então, o custo das pessoas ficarem fora do trabalho é um custo muito maior do que a arrecadação sobre a doença. Entende? Então, tem que se retirar o ônus sobre a doença para que as pessoas fiquem menos doentes, trabalhem mais produzam e, com mais. isso, produzam mais. Hoje, quando você vê a estatística que o Brasil comemora, 4,5%, 5% é o nível de desemprego, isso quer dizer que a maioria das pessoas estão empregadas. Então, para aumentar o PIB, nós precisamos aumentar a produtividade do trabalhador. Sim. Porque a gente já não tem quase mais trabalhador para gerar emprego. O estoque de mão de obra. Está acabando. Então, você tem que pegar quem já está empregado e aumentar a produtividade dele. E se falar para aumentar a produtividade, tem que aumentar a educação. É verdade. Mas antes da educação, saúde tem que ter saúde. Premente. Porque se não tem saúde, você não consegue trabalhar. São as chamadas deseconomias. Exatamente. Então, aquilo que parece ser uma grande vantagem para o Estado, você arrecadar um imposto sobre a doença, no final, no cômputo geral, é um grande prejuízo para o Estado. Porque o Estado perde no crescimento do PIB e no crescimento da arrecadação geral. Ainda nessa linha, vamos ouvir o deputado líder do governo, o deputado Barros Munhoz, do PSDB, que fala desta ousadia, ou seja, em tentar baixar as alíquotas e baixar com isso também o preço dos medicamentos. Vamos ouvir. Inquestionavelmente, todo mundo é a favor da diminuição da carga tributária, principalmente sobre remédios. A carga tributária do Brasil é elevada demais, mas é importante que se leve em conta alguns fatores. Em primeiro lugar, não cabe ao legislativo a iniciativa de propor leis que reduzam a carga tributária. Isso é uma iniciativa privativa do executivo. Lógico que nós postulamos, agora quem faz a análise das possibilidades do Tesouro, das obrigações, dos encargos, é o Poder Executivo. Segunda consideração muito importante, os estados estão asfixiados e os municípios mais asfixiados ainda, com uma concentração exagerada, inconcebível de recursos nas mãos do governo federal. O governo federal detém mais de 60% da renda nacional. Bate recorde atrás de recorde de arrecadação. E os estados têm, fundamentalmente, o ICMS e metade do IPVA, como grandes receitas. Tem que pagar dívidas para com a União com indexador astronômico, muito maior do que o indexador que se utiliza até para o mercado financeiro. Então, por todas essas razões, a gente tem que ponderar, discutir. Nós estamos sempre brigando a favor da diminuição dos encargos. A indústria farmacêutica sabe disso, que conta com o nosso apoio, com a nossa solidariedade, e a população de São Paulo também sabe disso. Eu citaria aqui dezenas de exemplos de projetos propostos pelo governador Alckmin, pelo governador Serra, acolhendo sugestões das empresas e dos deputados estaduais. Mas é um trabalho intenso e permanente. Intenso e permanente, doutor Pedro Bernardo. Não pode parar de pedir para reduzir impostos. É verdade, é intenso e permanente. Ele falou da questão dos impostos federais e estaduais. O PIS/COFINS, por exemplo, ele é um tributo, né? Não é um imposto, ele é uma contribuição, um tributo, que é o governo federal que recolhe. No caso do medicamento, foi criado lá em 2001 uma lei que dá
a isenção para os produtos com tarja, né? Na época, o governo Fernando Henrique criou uma lista de produtos e disse: esses que estão na lista vão estar isentos do PIS/COFINS. Isso, ao longo do tempo, os medicamentos novos vão chegando e essa Mais lista, caros, por sinal. mais caros, mas mais modernos, que podem curar coisas que às vezes antes não podiam. Só que esses medicamentos não estão na lista. E o que acontece? Essa lista tinha que ser atualizada, né? Então, no governo, em 2007 foi a última atualização. Nós tivemos no governo Fernando Henrique 3 atualizações, no governo do presidente Lula 2, no governo da presidenta Dilma nenhuma. Então nós estamos desde 2007 com uma lista de PIS/COFINS sem atualização. Então isso é uma espécie de uma retirada do benefício que foi dado. Sim. Porque à medida que chega um medicamento para câncer, para AIDS, para doenças que são mais modernas e que vão substituir os outros, esses vão pagar e os outros mais antigos não pagavam. Então, o que acontece? A gente acaba tendo um efeito inverso. Sim. Em vez de estar desonerando, nós estamos onerando o novo, a inovação, aquilo que é mais, vamos dizer, eficaz, né? Mais importante para o tratamento. Ainda nesse bloco, sua pergunta, deputado Hélio Nishimoto. Então, eu fico preocupado, Pedro, sobre um problema que nós temos, assim, que é grave no Brasil, mas ainda não tiveram coragem de resolver, que é a famosa guerra fiscal. Cada estado tributa com um índice o ICMS. Para a indústria, para o comércio que paga esse imposto, acontece o que você disse agora há pouco, que indústrias acabaram nesses últimos anos saindo de São Paulo, foram para outros estados. Distribuidores saíram do estado de São Paulo, foram para outros estados também, a fim de pagar impostos menores. E essa diferença de cobrança de impostos entre os estados, ela prejudica porque boa parte do mercado que consome esse remédio está aqui em São Paulo. Essa população grande acaba tendo que comprar remédio que vem distribuído ou vem produzido de outros estados e consome aqui no estado de São Paulo. Então, essa guerra fiscal no Brasil é um grave problema, porque se você elimina isso, uniformiza os cobrança impostos, de alíquota, né? A alíquota no Brasil todo, você acaba com esse subterfúgio das indústrias, do distribuidor, de se deslocar de um estado para o outro a fim de ter algum ganho, uma redução. No caso do remédio, eu acho que, na minha opinião, acho que o remédio não deveria ter tributo nenhum, porque é necessidade básica, tinha que ser distribuído sem pagar impostos, porque é para curar a doença. Então, eu acho que não deveria. Mas essa guerra fiscal tem sido um grande problema no Brasil. Vocês estão também atacando esse lado, através do trabalho que vocês fazem? O que acontece é que a alíquota é um problema e a complexidade talvez seja um problema tão grande quanto a alíquota e quanto o imposto. Sim. O jeito de arrecadar. Porque são tantas as legislações, são tantas as regras e todo dia muda e cada estado querendo fazer uma coisa diferente, aí o outro mexe, o outro mexe. Então, o que acontece? Você praticamente tem que ter um exército de pessoas para ficar estudando legislação para não incorrer em erro. Às vezes você compra um medicamento aqui em São Paulo, que ele foi produzido aqui em São Paulo, foi lá no Ceará e voltou para cá para ser consumido aqui. Quer dizer, obviamente que em termos de custo isso é um absurdo, né? Mas o que acontece? As opções da guerra fiscal, os benefícios concedidos e tal, faz com que um caminhão saia daqui, vá lá e volte para cá para ser vendido aqui na farmácia da esquina. Então isso é um absurdo. Isso encarece, isso gera maior facilidade de desvio de carga, de roubo, aumenta seguro, aumenta custo, aumenta todo. No final, o consumidor ele não é beneficiado, né? Ele está pagando essa conta. Ele acaba pagando a conta. No próximo bloco, vamos falar um pouco mais sobre a desoneração tributária dos remédios e a pesquisa de opinião do brasileiro sobre a saúde. Voltamos em instantes.